Salmo 2. A forja da soberania interior e a revolta contra o caos. Existe um momento crucial na jornada humana em que a pessoa desperta para a consciência de sua própria existência, não como acidente biológico, não como produto passivo das circunstâncias, mas como força deliberada, como presença intencional no universo. Esse momento não chega como iluminação súbita ou revelação mística, mas como confronto inevitável com uma realidade perturbadora. O mundo externo conspira constantemente contra a integridade do ser. As estruturas sociais, as expectativas coletivas, as pressões econômicas, os padrões culturais, todos convergem em um movimento concêntrico que busca dissolver a identidade individual em um caldo coletivo de conformidade. É neste ponto exato de tensão máxima entre o eu emergente e o caos externo que o Salmo 2 posiciona a sua narrativa arquetípica. Não se trata de um texto sobre política antiga ou teologia abstrata, mas de um mapa psicológico que descreve com precisão cirúrgica o processo pelo qual a consciência individual emerge da dissolução coletiva e estabelece sua soberania interna contra todas as forças que buscam negá-la. O Salmo abre com uma pergunta devastadora em sua simplicidade. Por que se amotinam as nações e os povos tramam coisas vãs? A interrogação não busca resposta factual, mas funciona como dispositivo retórico que força o ouvinte a confrontar a natureza absurda da rebelião humana contra a ordem estabelecida. Mas aqui reside a primeira inversão psicológica profunda que o texto opera. A rebelião descrita não é contra a tirania ou injustiça, mas contra a própria estrutura de sentido que possibilita a existência ordenada. As nações e reis conspiram contra o ungido, contra aquele que representa a ordem divina, contra o princípio organizador que impede o colapso total no caos primordial. Em termos psicológicos modernos, o Salmo descreve o movimento pelo qual a consciência coletiva, quando não ancorada em princípios transcendentes, invariavelmente degenerou em fragmentação, violência e autodestruição. As multidões, deixadas aos seus próprios dispositivos, não constroem civilização espontaneamente, mas regressam ao estado robesiano de guerra de todos contra todos. Para compreender a profundidade arqueopsicológica deste texto, precisamos retornar ao contexto histórico de sua composição, não como exercício acadêmico estéril, mas como método de recuperação de camadas de significado que se acumularam ao longo de milênios de experiência humana. O Salmo 2 pertence à categoria dos salmos reais, textos compostos para celebrar a coroação ou legitimação de reis de Israel, provavelmente utilizados em cerimônias litúrgicas no Templo de Jerusalém. A datação precisa permanece objeto de debate acadêmico, com propostas variando desde o período davídico até a era pós-exílica, mas a estrutura interna do texto sugere origem em contexto monárquico estabelecido, quando Israel já possuía tradição suficientemente desenvolvida de realeza sacralizada. O que importa aqui não é a precisão histórica absoluta, mas o reconhecimento de que este texto emerge de uma cultura que havia desenvolvido sofisticada teologia política, na qual o rei humano funcionava como mediador entre ordem divina e realidade terrestre, como axis mundi vivo que conectava céu e terra, transcendência e imanência. A civilização israelita antiga, ao contrário de seus vizinhos imperiais, desenvolveu o conceito único de realeza limitada, onde o rei permanecia subordinado à lei divina e ao pacto comunitário. Esta inovação política não foi mero acidente histórico, mas consequência lógica de uma revolução teológica mais profunda, o monoteísmo ético que posicionava a divindade única e transcendente como fonte última de toda a autoridade. Em culturas circunvizinhas, egípcia, mesopotâmica, cananeia, o rei era frequentemente divinizado ou considerado filho literal dos deuses, exercendo poder absoluto e arbitrário. Em Israel, o rei era ungido, escolhido, mas permanecia humano, sujeito à crítica profética e à responsabilidade moral. Esta diferença aparentemente técnica carrega implicações psicológicas monumentais. Ela estabelece princípios segundo o qual a autoridade legítima não deriva de força bruta ou conquista militar, mas de alinhamento com ordem transcendente de significado e justiça. O rei israelita não era Deus, mas representante de Deus, e sua legitimidade dependia de quão fielmente ele encarnava os princípios divinos de justiça, misericórdia e verdade. O Salmo 2 opera dentro deste framework teológico-político, mas sua genialidade reside em como ele transcende particularidades históricas para articular verdades psicológicas universais.
Quando o texto descreve nações se amotinando e reis conspirando contra o ungido do Senhor, ele não está simplesmente registrando evento político específico, mas codificando o padrão arquetípico que se repete infinitamente na experiência humana. A rebelião do caos contra a ordem, da dissolução contra a estrutura, do múltiplo disperso contra o uno integrado. Em cada indivíduo que busca desenvolver identidade coerente, este drama se reproduz. As vozes internas de dúvida, vergonha, ressentimento, inveja, todas conspiram contra o centro emergente da personalidade, buscando fragmentá-lo, dissolvê-lo, reduzi-lo novamente ao estado primitivo de potencialidade não diferenciada. A pessoa que busca estabelecer valores próprios, desenvolver caráter autêntico, construir vida de significado e propósito, invariavelmente encontra resistência não apenas externa, das pressões sociais e expectativas alheias, mas interna, das próprias tendências psíquicas à regressão e desintegração. Esta compreensão psicológica do Salmo ilumina porque ele ressoa tão poderosamente através de culturas e séculos. Ele não é apenas texto religioso particular de tradição específica, mas mapeamento preciso de estruturas universais da consciência humana. Carl Jung descreveu processo similar em sua teoria da individuação. O caminho pelo qual o ego se diferencia do inconsciente coletivo e estabelece identidade autônoma enquanto permanece conectado a fontes transpessoais de significado. O ungido do Salmo 2 funciona como símbolo daquilo que Jung chamaria de self, o centro arquetípico da personalidade total que transcende e integra o ego consciente. A rebelião das nações representa as forças caóticas do inconsciente pessoal e coletivo que resistem à emergência desta estrutura organizadora superior. O drama descrito no Salmo é, portanto, drama da própria consciência humana lutando para emergir e se manter contra forças que constantemente ameaçam dissolvê-la. A estrutura do Salmo 2 revela sofisticação literária notável que reforça seu conteúdo psicológico. O texto divide-se em 4 seções claramente demarcadas, cada uma apresentando perspectiva diferente sobre o conflito central. A primeira seção apresenta o problema, a rebelião das nações contra o ungido. A segunda seção desloca a perspectiva para o ponto de vista divino, revelando como Deus ri dos conspiradores e afirma sua escolha do rei em Sião. A terceira seção dá voz ao próprio ungido, que proclama o decreto divino de sua filiação e autoridade universal. A quarta seção oferece exortação final aos reis da terra para que se submetam sabiamente antes que seja tarde demais. Esta estrutura quadripartite não é ornamento estético, mas método deliberado de apresentar o conflito de múltiplos ângulos, forçando o ouvinte a confrontar a realidade de todas as perspectivas envolvidas. A primeira seção, com sua interrogação retórica sobre a futilidade da rebelião humana, estabelece tom de incredulidade quase cômica diante da arrogância das nações. Por que se rebelam? A pergunta implica absurdo fundamental na ação. Como se perguntássemos por que alguém tentaria destruir a própria casa enquanto ainda vive nela. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas cadeias e sacudamos de nós suas cordas. A linguagem aqui é de escravidão e libertação, mas invertida. Os conspiradores percebem a ordem divina como prisão da qual precisam escapar. Este é insight psicológico profundo sobre a natureza da rebelião humana. Nós experimentamos estrutura, limite, lei, não como condições necessárias para florescimento, mas como restrições arbitrárias sobre liberdade infinita imaginada. O adolescente se rebela contra a autoridade parental não porque ela é injusta necessariamente, mas porque a própria existência de autoridade ofende seu senso emergente de autonomia. Similarmente, a consciência coletiva frequentemente se volta contra princípios ordenadores que possibilitam civilização porque esses princípios exigem disciplina, sacrifício, subordinação de impulsos imediatos a objetivos de longo prazo. Esta dinâmica psicológica manifesta-se diferentemente através de estratos socioeconômicos, mas o padrão fundamental permanece constante. Para indivíduos vivendo em pobreza extrema, a rebelião contra a ordem estabelecida pode parecer não apenas justificada, mas necessária para a sobrevivência. Quando estruturas sociais existentes perpetuam miséria, fome, violência, a revolta contra elas carrega legitimidade moral evidente. Mas o Salmo 2 opera em nível mais profundo que crítica social específica.
Ele questiona não se devemos reformar estruturas injustas, mas se podemos existir sem estrutura alguma. A revolta que o Salmo condena não é contra a tirania particular, mas contra o próprio princípio de ordem transcendente. É a fantasia nihilista de que poderíamos descartar todas as cadeias, todas as cordas, toda limitação, e ainda assim manter existência significativa. Esta fantasia é igualmente destrutiva quando abraçada por pobres que imaginam que revolução violenta criará utopia espontânea. Por classe média que sonha escapar de todas as responsabilidades e compromissos, ou por classe alta que acredita que riqueza material a isenta de obrigações morais. A segunda seção do Salmo opera deslocamento dramático de perspectiva que é chave para seu impacto psicológico. Após descrever a conspiração das nações, o texto subitamente nos transporta para ponto de vista divino. Aquele que habita nos céus ri, o Senhor zomba deles. Esta é uma das imagens mais perturbadoras e provocativas de toda a literatura bíblica. Deus ri, não com alegria benevolente ou misericórdia paternal, mas com escárnio, com zombaria diante da futilidade e pretensões humanas. A imagem desconforta porque confronta nossa autoimportância inflada. Nossas conspirações grandiosas, nossas revoluções dramáticas, nossos manifestos ideológicos, tudo isso aparece, da perspectiva transcendente, como birra de criança que acredita poder desafiar leis da gravidade simplesmente recusando-se a aceitá-las. O riso divino não é crueldade, mas reconhecimento da desproporção cômica entre ambição humana e realidade ontológica. É como se a própria estrutura do universo achasse engraçada nossa crença de que poderíamos reconfigurá-la conforme nossas preferências. Este riso divino pode ser interpretado psicologicamente como voz da maturidade confrontando ilusões da adolescência perpétua. Parte de nosso desenvolvimento psicológico envolve reconhecer que o universo não se organiza em torno de nossos desejos, que existem limites reais intransponíveis contra os quais nos debatemos em vão. O processo de amadurecimento requer aceitar essas limitações não como derrota, mas como estrutura dentro da qual liberdade autêntica se torna possível. A criança que nunca aprende que não pode ter tudo o que quer, quando quer, torna-se adulto tirano ou perpétua vítima, oscilando entre exigência narcisista e colapso impotente. A pessoa madura reconhece limites como condições de possibilidade para a criatividade genuína. Artista cria não apesar, mas por causa das limitações do meio. Escritor encontra voz única dentro de restrições da linguagem. Músico descobre harmonia navegando leis acústicas. A rebelião contra toda limitação não é liberdade, mas dissolução no caos informe. Mas o texto não permanece no riso. Rapidamente a resposta divina é escalada para a ira. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A progressão de riso para a ira marca a transição crucial. O que começa como absurdo cômico transforma-se em ameaça existencial. Há tempo em que rebelião contra a ordem pode ser tolerada como imaturidade benigna, mas há ponto além do qual ela invoca consequências catastróficas. Em termos psicológicos, isso corresponde à diferença entre experimentação juvenil e autodestruição patológica. O adolescente que testa limites é saudável, explorando fronteiras de identidade e autonomia. O adulto que continua recusando toda responsabilidade e estrutura caminha para a fragmentação psicológica. A ira divina no Salmo representa não punição arbitrária, mas consequências naturais inevitáveis de viver contra a estrutura da realidade. Você pode se rebelar contra a gravidade, mas eventualmente você cai. Pode se rebelar contra a necessidade de significado, mas eventualmente você desmorona em niilismo. Pode se rebelar contra exigências de relacionamentos autênticos, mas eventualmente você se encontra isolado e vazio. Para pessoas vivendo em contextos de marginalização socioeconômica, esta mensagem pode parecer especialmente dura. Alguém lutando para sobreviver com um emprego precário, moradia instável, acesso limitado à educação e saúde, pode razoavelmente perguntar por que deveria aceitar estrutura que parece perpetuar seu sofrimento. Mas o Salmo não está defendendo injustiça social ou acomodação passiva à opressão. Ele está afirmando verdade mais fundamental. Não há escape da necessidade de estrutura como tal. A questão não é se teremos ordem, mas que tipo de ordem escolhemos alinhar. A rebelião que simplesmente destrói sem construir alternativa superior não liberta ninguém.
apenas substitui uma forma de caos por outra. A história está repleta de revoluções que prometeram liberação, mas entregaram nova tirania porque não possuíam visão ordenadora transcendente, apenas negação reativa do que existia. O caminho autêntico para a transformação social não é rejeição de ordem, mas luta para alinhar estruturas sociais com princípios mais justos e humanos. Isso requer não menos estrutura, mas estrutura melhor, não ausência de autoridade, mas autoridade genuinamente legítima. A terceira seção do Salmo dá voz ao próprio ungido. Eu publicarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui encontramos o coração teológico e psicológico do texto. O rei proclama sua identidade não como conquista pessoal ou acidente biológico, mas como declaração divina. Tu és meu filho. Esta afirmação de filiação divina carrega camadas densas de significado que ressoam através de tradições religiosas e sistemas psicológicos. No contexto histórico israelita, ela marca o rei como representante especial de Deus, dotado de autoridade para governar em nome divino. Mas a frase "eu hoje te gerei" introduz elemento crucial. Esta filiação não é fato biológico eterno, mas evento que acontece em momento específico, hoje. A geração ocorre no momento da coroação, no instante em que o humano assume papel sacralizado. Isso sugere que identidade não é simplesmente dado com o qual nascemos, mas realidade que deve ser estabelecida, declarada, assumida. Psicologicamente, esta geração divina do Filho corresponde ao que poderíamos chamar de nascimento da consciência autêntica. Não nascemos com identidade plenamente formada, mas com potencialidade que deve ser atualizada através de processo complexo de desenvolvimento. O eu que nos tornamos não é simplesmente produto de fatores genéticos e ambientais, mas emerge através de escolhas deliberadas, compromissos assumidos, valores adotados. O momento em que uma pessoa decide quem será, que princípios guiarão sua vida, que legado buscará construir. Esse é momento de geração, de nascimento real do self autêntico. A declaração "tu és meu filho" pode ser lida como reconhecimento de que nossa identidade mais profunda não é criação arbitrária do ego, mas conexão com algo que nos transcende, fonte de significado e valor que não inventamos, mas descobrimos. Em linguagem religiosa tradicional, isso é relação com Deus. Em linguagem psicológica moderna, é conexão com dimensões transpessoais da psique, com arquétipos que estruturam experiência humana universal. A proclamação continua. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A linguagem aqui é de domínio total e poder absoluto. As nações que conspiram contra o ungido serão subjugadas, não através de negociação ou compromisso, mas através de força irresistível. A imagem da vara de ferro despedaçando vasos de cerâmica é violenta e inquietante. Como reconciliamos isso com valores contemporâneos de tolerância, pluralismo, respeito pela diversidade? A chave está em reconhecer que o Salmo opera em registro simbólico, não literal. A subjugação das nações representa a integração de elementos caóticos e rebeldes da psique sob domínio de centro organizador consciente. O processo de individuação, de desenvolvimento psicológico maduro, necessariamente envolve subordinar impulsos contraditórios, disciplinar tendências destrutivas, organizar multiplicidade da experiência interior sob hierarquia de valores consciente. Esta subordinação não é tirania interna, mas o oposto é condição de liberdade real. A pessoa dominada por impulsos contraditórios não controlados não é livre, mas escravizada pelos caprichos do momento. O alcoólico que não pode resistir ao desejo de beber não é livre, mas prisioneiro de compulsão. A pessoa cronicamente ansiosa que não pode regular emoções não é livre, mas refém de reatividade neurótica. Liberdade autêntica emerge apenas quando desenvolvemos capacidade de governar a nós mesmos, de subordinar impulsos imediatos a propósitos de longo prazo, de alinhar comportamento com valores conscientemente escolhidos. Esta é a vara de ferro do self-integrado, não instrumento de opressão, mas de ordem necessária. E quando o texto diz que as nações serão despedaçadas como vasos de cerâmica, ele reconhece que alguns padrões psicológicos, algumas estruturas de comportamento destrutivas, não podem ser reformadas gradualmente, mas devem ser completamente desmanteladas.
O dependente químico não pode moderar moderadamente, deve romper completamente com substância. A pessoa em relacionamento abusivo não pode negociar gentilmente, deve fazer ruptura radical. Há momentos em que força decisiva é não apenas apropriada, mas indispensável. Para indivíduos navegando complexidades de mobilidade socioeconômica, esta mensagem de soberania interior possui urgência especial. A pessoa nascida em pobreza que busca construir vida diferente enfrenta não apenas obstáculos materiais, mas psicológicos e culturais profundos. Há vozes internalizadas que sussurram que você não merece sucesso, que deve permanecer em seu lugar, que ambição é traição às suas origens. Há padrões de comportamento aprendidos em ambiente de escassez que se tornam maladaptativos em contextos de oportunidade. Há trauma geracional que se transmite através de epigenética e modelagem familiar. Romper com tudo isso requer exercício de força interior que o Salmo 2 simboliza. Não basta querer mudança. É necessário estabelecer soberania sobre o próprio mundo interior, subjugar as vozes de autossabotagem, despedaçar padrões que impedem crescimento. Isso não acontece através de pensamento positivo superficial ou afirmações vazias, mas através de confronto honesto com realidades internas e externas, trabalho disciplinado de reconstrução psicológica e comprometimento inflexível com valores conscientemente escolhidos. Similarmente, para a classe média que frequentemente se encontra aprisionada em gaiola dourada de conforto medíocre, o Salmo oferece desafio a estabelecer soberania sobre a própria vida ao invés de simplesmente deslizar pelo caminho de menor resistência. É tentador aceitar trabalho que paga as contas mas não alimenta a alma, permanecer em relacionamento estável mas sem paixão, viver vida respeitável mas não autêntica. A vara de ferro aqui significa coragem para despedaçar a ilusão de segurança que na verdade é prisão, para romper com expectativas sociais que sufocam identidade verdadeira, para reclamar autoridade sobre a própria existência. E para a classe alta, o desafio é ainda mais sutil mas não menos urgente. Reconhecer que privilégio material não confere significado automático, que conforto excessivo pode ser anestésico que impede desenvolvimento real, que poder sem propósito transcendente é vazio. A soberania interior que o Salmo proclama não é função de status externo, mas de alinhamento interno com fonte de significado que transcende todas as circunstâncias. A seção final do Salmo assume tom de exortação urgente. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. A linguagem aqui mistura advertência e promessa, ameaça e convite. A janela de oportunidade, mas ela não permanece aberta indefinidamente. Os reis que conspiraram contra o ungido ainda podem se submeter, ainda podem reconhecer sua loucura e alinhar-se com realidade, mas o tempo é limitado. Em breve a ira se inflamará. Psicologicamente, isso corresponde ao fato de que padrões destrutivos, se não confrontados, eventualmente alcançam ponto de não retorno. A pessoa que continua ignorando sinais de doença até que seja terminal, o relacionamento que deteriora até que ressentimento se torna irreversível, a carreira que se desvia até que recuperação se torna impossível, todas ilustram verdade de que o tempo é limitado e consequências de recusa persistente eventualmente se tornam irreversíveis. Mas a exortação não é apenas ameaçadora, é também convidativa. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esta frase captura o paradoxo central da existência madura, a combinação de reverência e alegria, temor e celebração. Submissão à ordem transcendente não é humilhação degradante, mas reconhecimento libertador da realidade. Quando paramos de lutar contra a estrutura do universo e aprendemos a navegar dentro dela, descobrimos não constrição, mas criatividade, não prisão, mas possibilidade. O temor mencionado não é terror paralisante, mas respeito reverente diante do mistério e da magnitude da existência. É a atitude que reconhece que não somos centro do universo, que há forças e realidades que nos transcendem infinitamente, e que nossa sabedoria consiste em alinhar-nos com elas ao invés de presumir que podemos subjugá-las.
Mas este temor coexiste com alegria precisamente porque liberação do peso insuportável de ter que ser Deus, de ter que sustentar o universo através de nossas próprias forças, é profundamente libertadora. A frase beijai o filho é particularmente intrigante porque o termo traduzido como filho aparece em aramaico, não hebraico, levantando questões textuais complexas que eruditos debatem extensivamente. Alguns sugerem emenda textual, outros defendem leitura como ela está. Mas a interpretação tradicional entende como comando de submeter-se a ungido, de reconhecer sua autoridade através de gesto de homenagem. O beijo no contexto antigo do Oriente Próximo era frequentemente ato político de vassalagem, de reconhecimento de suzerania. Beijar o filho significa aceitar sua soberania, alinhar-se com sua autoridade, abandonar rebelião e entrar em relação apropriada com ordem estabelecida. Psicologicamente, isso corresponde ao movimento crucial de aceitar realidade como ela é ao invés de como desejamos que seja, de subordinar vontade pessoal a princípios que reconhecemos como legitimamente superiores, de integrar ego consciente com o centro transpessoal da personalidade. O Salmo conclui com promessa: bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Após toda linguagem de rebelião, ira, subjugação, vara de ferro e vasos despedaçados, o texto termina com imagem surpreendentemente terna de refúgio. Aqueles que se alinham com o ungido encontram não exposição e vulnerabilidade, mas proteção e segurança. Este é insight psicológico profundo. Força interior genuína não é rigidez defensiva, mas flexibilidade enraizada em centro estável. A pessoa que estabeleceu soberania interna não precisa defendê-la compulsivamente, porque ela está fundamentada em conexão com algo maior que o ego. Há paradoxo aqui que perpassa toda a literatura sapiencial. Encontramos força através de rendição apropriada, segurança através de confiança, autonomia através de reconhecimento de dependência fundamental. Isso não é capitulação ou fraqueza, mas maturidade de reconhecer que existimos em rede de relações, que a autonomia absoluta é ilusão adolescente, que interdependência madura é condição de florescimento humano. Para compreender plenamente como o Salmo 2 funciona como tecnologia de transformação psicológica, precisamos explorá-lo não apenas como texto antigo, mas como performance ritual que seria originalmente encenada em contexto litúrgico. O Salmo não era primariamente lido em silêncio ou estudado academicamente, mas cantado, dramatizado, incorporado em cerimônia de coroação que transformava cidadão comum em rei sacralizado. Esta dimensão performativa é crucial porque indica que o texto foi projetado para produzir efeito transformador em participantes, para facilitar a transição de um estado de consciência para outro. A pessoa que entrava na cerimônia, como Davi o pastor, saía como Davi o rei ungido. Algo acontecia no processo ritual que não era apenas mudança de status legal, mas reconfiguração de identidade em nível profundo. Estudos modernos de neurociência e psicologia ritual revelam que cerimônias estruturadas, especialmente aquelas envolvendo elementos sensoriais múltiplos como música, movimento, recitação, podem facilitar estados alterados de consciência nos quais novas estruturas de significado são mais facilmente integradas na personalidade. O Salmo 2, quando cantado em contexto de coroação com toda pompa e dramaticidade, não era simplesmente descrição de realidade, mas performance que constituía realidade. A proclamação "Tu és meu filho" não era observação sobre fato preexistente, mas declaração performativa que criava o que afirmava. Em termos modernos, poderíamos dizer que o ritual fornecia framework simbólico dentro do qual nova identidade podia ser assumida e integrada. Esta compreensão possui implicações práticas profundas para a aplicação contemporânea. Não precisamos de monarquia sacralizada para nos beneficiarmos da sabedoria psicológica codificada no Salmo. Cada um de nós enfrenta momentos de transição em que devemos assumir nova identidade, novo papel, novo nível de responsabilidade. A pessoa que se torna pai ou mãe pela primeira vez, o profissional que assume posição de liderança, o estudante que se gradua e entra no mundo adulto, o indivíduo que supera vício e reconstrói vida, todos enfrentam necessidade de morte simbólica de identidade anterior e nascimento de self novo. O Salmo 2 oferece mapa para esta transição. Ele reconhece que haverá resistência, tanto interna quanto externa. As vozes de autossabotagem conspirarão contra o novo eu emergente.
Haverá tentação de retornar ao familiar, mesmo que o familiar seja disfuncional. Haverá momentos de dúvida quanto a se somos realmente capazes de sustentar nova identidade. Mas o Salmo insiste que se ancorarmos transição em conexão com algo que nos transcende, em alinhamento com princípios que reconhecemos como verdadeiros e bons, então podemos navegar esta passagem com sucesso. A aplicação prática do Salmo para desenvolvimento de força interior começa com o reconhecimento honesto de nossa condição atual. Quais são as forças caóticas, internas e externas, que conspiram contra nossa integridade? Quais vozes nos dizem que não somos suficientes, que não merecemos sucesso, que devemos permanecer pequenos e seguros? Quais padrões de comportamento, herdados de família ou cultura, nos mantêm presos em ciclos destrutivos? A primeira tarefa é nomear essas forças claramente. Você não pode subjugar inimigo que recusa reconhecer existe. Isso requer prática de autoexame honesto que pode ser dolorosa. Precisamos confrontar não apenas circunstâncias externas que nos limitam, mas também nossa própria cumplicidade em manter essas limitações. Frequentemente descobrimos que somos nossos próprios carcereiros, que construímos prisões psicológicas elaboradas, e então culpamos outros por nosso aprisionamento. O segundo movimento é estabelecer conexão com fonte de autoridade e significado que transcende ego. Isso pode assumir forma religiosa tradicional para aqueles que possuem fé, ou pode ser articulado em termos seculares como compromisso com valores que reconhecemos como objetivamente válidos: verdade, justiça, beleza, amor, coragem, integridade. O ponto crucial é que esses valores não são simplesmente preferências pessoais arbitrárias, mas realidades que possuem reivindicação legítima sobre nós. Quando dizemos verdade é melhor que mentira, não estamos simplesmente expressando gosto pessoal, mas reconhecendo o princípio que transcende conveniência individual. Estabelecer conexão consciente e deliberada com tais princípios fornece âncora que possibilita resistir às tempestades de circunstância e emoção. Este é o equivalente contemporâneo da declaração "Tu és meu filho". Não somos criações arbitrárias de forças cegas, mas portadores de potencial que possui dignidade e significado intrínsecos. O terceiro movimento é assumir a autoridade sobre próprio desenvolvimento. Isso significa abandonar postura de vítima perpétua e abraçar responsabilidade de arquiteto da própria vida. Mesmo quando circunstâncias são genuinamente opressivas, mesmo quando obstáculos são reais e significativos, ainda resta espaço de agência onde podemos escolher como responder, que atitude adotar, que significado atribuir à experiência. Victor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas, testemunhou que mesmo nas condições mais extremas de despojamento e brutalidade, seres humanos ainda possuíam liberdade última de escolher a atitude interior. Isso não trivializa sofrimento ou justifica a injustiça, mas reconhece o poder indomável do espírito humano. A vara de ferro do Salmo representa esta capacidade de exercer domínio sobre o mundo interior mesmo quando o mundo exterior está fora de controle. Significa desenvolver disciplina para regular emoções, treinar atenção, cultivar virtudes, perseguir objetivos de longo prazo apesar de dificuldades de curto prazo. Para a pessoa vivendo em pobreza material, esta mensagem pode parecer insensível se interpretada superficialmente, como se estivéssemos dizendo que circunstâncias materiais não importam, que mera atitude positiva resolverá tudo. Isso seria tanto falso quanto cruel. Circunstâncias materiais importam enormemente. Acesso à nutrição adequada, moradia segura, educação de qualidade, serviços de saúde, todas essas coisas são necessidades humanas básicas e sua ausência causa sofrimento real. Mas o Salmo 2 opera em nível diferente da análise socioeconômica. Ele não está prescrevendo política econômica, mas mapeando dinâmicas psicológicas universais. Mesmo lutando para mudar circunstâncias materiais, mesmo engajando em ativismo social legítimo, o indivíduo ainda enfrenta a tarefa de manter integridade psicológica, de não permitir que opressão externa destrua senso interno de dignidade e agência. Esta é a diferença entre resiliência, que possibilita resistência sustentada, e desmoronamento, que leva ao desespero paralisante. A história está repleta de exemplos de indivíduos que enfrentaram circunstâncias brutais, mas mantiveram soberania interior que eventualmente possibilitou não apenas sobrevivência pessoal, mas transformação de condições mais amplas.
Nelson Mandela passou décadas em prisão, mas usou esse tempo não para amargar na autocomiseração, mas para cultivar qualidades de caráter que eventualmente o capacitaram a liderar nação através de transição extraordinariamente difícil. Malala Yousafzai, baleada por extremistas por defender educação feminina, transformou trauma em plataforma para a advocacia global. Esses não são super-humanos com poderes especiais, mas pessoas que cultivaram força interior através de práticas específicas de autodisciplina, conexão com propósito transcendente e recusa a ser definidas por circunstâncias. O Salmo 2 codifica princípios psicológicos que tornam tais transformações possíveis. Para a classe média, desafios são diferentes, mas não menos reais. A tentação principal não é desespero de privação material, mas anestesia de conforto medíocre. É possível viver vida inteira em estado de distração confortável, nunca confrontando questões profundas de significado e propósito, simplesmente deslizando de uma obrigação social para outra. Trabalho paga as contas, mas não engaja a paixão. Relacionamentos são funcionais, mas não profundos. Entretenimento preenche tempo livre, mas não alimenta a alma. A sensação perpétua de que vida real está sempre prestes a começar, mas de alguma forma nunca começa. O Salmo 2 confronta esta existência de má-fé com urgência. Agora, pois, sede prudentes. Não há tempo ilimitado. A vida que você está vivendo agora é a única vida que você tem. A rebelião que precisa ser confrontada pode não ser contra a tirania externa óbvia, mas contra a tirania mais sutil de expectativas internalizadas, de medo do julgamento alheio, de preferência por segurança conhecida sobre possibilidade desconhecida. Estabelecer soberania interior neste contexto significa ter coragem de questionar o script de vida que foi escrito por outros, de explorar territórios de significado e possibilidade que podem ser desconfortáveis mas autênticos, de construir vida que expressão genuína de valores e aspirações únicas ao invés de conformidade a modelos pré-fabricados. Para a classe alta, paradoxalmente, desafios podem ser mais agudos ainda porque recursos materiais abundantes criam a ilusão de que problemas profundos de significado podem ser resolvidos através de aquisição e experiência. Mas como filósofos de Buda e Schopenhauer reconheceram, satisfação de desejos materiais não produz felicidade duradoura, apenas gera novos desejos em ciclo interminável. A pessoa que possui tudo que dinheiro pode comprar, mas carece de propósito transcendente, frequentemente experimenta vazio existencial mais agudo que aquele que ainda luta por necessidades básicas. O Salmo 2 oferece antídoto para este vazio na forma de submissão à autoridade transcendente. Não a autoridade de outro humano ou instituição, mas a autoridade de princípios e valores que reconhecemos como legitimamente superiores a caprichos pessoais. Isso pode significar dedicar recursos não apenas à acumulação de mais conforto, mas a causas que servem bem maior. Pode significar usar privilégio não para isolamento, mas para a advocacia em favor daqueles sem voz. Pode significar abraçar disciplinas espirituais que cultivam profundidade interior ao invés de simplesmente perseguir próxima experiência extravagante. A dimensão simbólica do Salmo 2 estende-se muito além de aplicações individuais para iluminar dinâmicas coletivas e políticas. A imagem de nações se amotinando contra a ordem estabelecida ressoa poderosamente através da história humana. Cada revolução, cada movimento de reforma, cada desafio a status quo recapitula este padrão arquetípico. A questão crucial é distinguir entre rebelião legítima contra a ordem injusta e rebelião destrutiva contra a ordem como tal. Esta distinção não é sempre clara e requer discernimento moral cuidadoso. Os pais fundadores americanos que se rebelaram contra a coroa britânica justificaram a ação apelando a princípios transcendentes de direitos naturais e consentimento dos governados. Eles não estavam rejeitando o governo como tal, mas reivindicando direito a governo que respeitasse dignidade humana fundamental. Contraste isso com movimentos revolucionários que prometem destruir toda estrutura existente sem articular visão clara de ordem alternativa. Tais movimentos invariavelmente degeneram em violência caótica porque não há princípio organizador para substituir o que foi destruído. O Salmo 2 também ilumina a natureza de autoridade legítima em termos que transcendem arranjos políticos específicos. A figura do ungido representa a autoridade que deriva não de poder bruto ou conquista militar, mas de alinhamento com ordem transcendente de significado e justiça.
Este é princípio revolucionário que mina todas as formas de tirania. Nenhum governante humano pode reivindicar obediência absoluta, porque todos os governantes humanos estão sujeitos a padrões de justiça que os transcendem. Esta foi o insight fundamental que animou tradição de lei natural e direitos humanos que eventualmente desafiou a escravidão, defendeu liberdade religiosa e estabeleceu limites sobre poder governamental. O ungido do Salmo não é autocrata que exerce poder arbitrariamente, mas representante de ordem divina que está vinculado por essa ordem tanto quanto os súditos. Esta compreensão de autoridade limitada e responsável é conquista civilizacional extraordinária, que não deve ser tomada como garantida. Mas o Salmo também reconhece realidade desconfortável que tentações utópicas contemporâneas frequentemente negam. Ordem requer força para ser mantida. A vara de ferro não é meramente metáfora, mas reconhecimento de que há forças destrutivas, internas e externas, que não podem ser persuadidas ou negociadas, mas devem ser subjugadas. Em nível social, isso corresponde à necessidade de instituições de justiça criminal, de forças de segurança capazes de proteger inocentes de predadores, de disposição de defender civilização contra ameaças que buscam destruí-la. A ilusão pacifista de que amor e diálogo podem resolver todos os conflitos é tanto ingênua quanto perigosa. Há pessoas e movimentos que não são motivados por mal-entendido que pode ser corrigido através de comunicação melhor, mas por patologias psicológicas ou compromissos ideológicos que os tornam impermeáveis à razão. Lidar com tais ameaças requer força e disposição de usá-la decisivamente. Isso não é celebração de violência, mas reconhecimento realista de que a alternativa à força proporcional e limitada não é paz universal, mas vitória de forças mais brutais. Esta tensão entre misericórdia e justiça, entre compaixão e força, entre perdão e responsabilização, percorre toda a tradição sapiencial e permanece dilema central de ética política e pessoal. O Salmo 2 não resolve este dilema de uma vez por todas, mas o mapeia em termos arquetípicos que permanecem relevantes. Há tempo para negociação e há tempo para confronto decisivo. Há situações em que paciência é virtude e situações em que paciência é cumplicidade. Discernir qual é qual requer sabedoria prática que não pode ser reduzida a fórmulas simples, mas deve ser cultivada através de experiência, reflexão e abertura à orientação transcendente. A jornada que o Salmo 2 mapeia não é linear ou simples. Não se trata de aplicar 3 passos fáceis e alcançar iluminação instantânea. É processo de toda a vida que envolve avanços e retrocessos, vitórias e derrotas, clareza e confusão. A rebelião das nações não acontece uma vez e então termina, mas é tentação perpétua a negar a estrutura, rejeitar responsabilidade, buscar escape em fantasia ou distração. A necessidade de reafirmar soberania interior, de reconectar com fonte transcendente de significado, de exercer disciplina sobre impulsos caóticos, essa necessidade recorre diariamente. O Salmo reconhece isso em sua estrutura dramática que não oferece resolução final definitiva, mas ciclo de conflito, afirmação divina, proclamação de autoridade e exortação à submissão que convida à reencenação perpétua. Esta qualidade cíclica do texto o torna particularmente adequado para uso litúrgico repetido. Cada vez que o salmo é recitado ou cantado, participantes têm oportunidade de reengajar com dinâmicas psicológicas e espirituais que ele mapeia, de examinar onde atualmente estão em relação a forças de causa e ordem em suas próprias vidas, de renovar compromisso com o projeto de individuação e integração. Em tradições judaicas e cristãs, salmos foram usados desta maneira por milênios, não como textos a serem estudados uma vez e então arquivados, mas como tecnologias espirituais a serem empregadas repetidamente para moldar consciência e caráter. A sabedoria desta prática está sendo redescoberta por psicólogos contemporâneos que reconhecem valor de rituais regulares, práticas meditativas e recitação de textos carregados de significado para desenvolvimento e manutenção de saúde psicológica. Para traduzir isso em prática contemporânea acessível, poderíamos imaginar algo como prática diária de meditação reflexiva estruturada em torno das dinâmicas do Salmo 2. Tal prática poderia começar com o exame de consciência, onde hoje experimentei rebelião contra a ordem que deveria honrar, onde permiti que vozes caóticas em minha mente conspirassem contra minha integridade, onde falhei em exercer domínio apropriado sobre impulsos destrutivos.
Esta fase corresponde à primeira seção do Salmo que mapeia a conspiração das nações. A segunda fase envolveria deslocamento deliberado de perspectiva. Como situações que me frustraram hoje apareceriam de perspectiva transcendente. O que parece dramático, para mim é realmente tão significativo no grande esquema. Posso encontrar elementos de humor ou absurdo em minha autoimportância inflada. Esta fase corresponde ao riso divino do Salmo. A terceira fase envolveria reafirmação de identidade e propósito. Quem sou eu realmente, em meu melhor e mais autêntico self? Que princípios escolho honrar? Que legado busco construir? Esta fase corresponde à proclamação do ungido de sua filiação divina. A fase final envolveria compromisso prático. Que passo específico posso tomar amanhã para alinhar comportamento com identidade e valores que afirmo? Onde preciso exercer disciplina? Onde preciso exercer misericórdia? Esta fase corresponde à exortação final a servir com temor e alegria. Tal prática não precisa ser religiosa em sentido tradicional para ser eficaz. Sua eficácia deriva de como ela estrutura atenção e reflexão de maneira que facilita a integração psicológica. Pesquisas em psicologia mostram que práticas de reflexão regular, especialmente quando estruturadas em torno de valores e objetivos de longo prazo, correlacionam com múltiplos indicadores de bem-estar, incluindo maior satisfação de vida, melhor regulação emocional, relacionamentos mais satisfatórios e maior persistência em face de desafios. O Salmo 2 oferece framework testado pelo tempo para tal reflexão, framework que carrega sabedoria acumulada de gerações que lutaram com questões fundamentais de identidade, autoridade, ordem e caos. A relevância do Salmo para enfrentamento do caos merece exploração mais profunda ainda. Vivemos em era caracterizada por níveis extraordinários de complexidade e mudança. Estruturas sociais que pareciam permanentes dissolvem rapidamente. Tecnologias transformam trabalho e comunicação de maneiras que mal conseguimos compreender. Fluxos de informação nos inundam com dados contraditórios. Polarização política fragmenta consenso social. Mudanças climáticas ameaçam estabilidade ecológica. Diante de tudo isso, tentação é sucumbir à ansiedade paralisante ou cinismo desesperado. Mas Salmo 2 oferece a alternativa. Reconhecer que caos externo torna ainda mais urgente estabelecer ordem interna. Quando o mundo ao redor se desintegra, necessidade de centro psicológico estável se torna questão de sobrevivência. Esta não é chamada ao escapismo ou isolamento. Não é sugestão de ignorar problemas reais ou retirar-se para a interioridade privada enquanto o mundo queima. É reconhecimento de que capacidade de responder efetivamente a caos externo depende crucialmente de termos estabelecido soberania interna. A pessoa psicologicamente fragmentada, dominada por ansiedade, reativa a cada estímulo, não pode contribuir construtivamente para resolver problemas coletivos. Ela se torna parte do caos, adicionando mais ruído ao sinal. Por contraste, indivíduo que cultivou força interior, que estabeleceu hierarquia clara de valores, que desenvolveu capacidade de regular emoções e manter foco em objetivos de longo prazo, esse indivíduo pode ser força estabilizadora em meio à turbulência. Pode pensar claramente quando outros entram em pânico. Pode agir decisivamente quando outros estão paralisados. Pode manter compaixão quando outros endurecem em tribalismo. O Salmo 2, então, não é simplesmente texto antigo de interesse histórico, mas tecnologia perene de desenvolvimento humano. Ele codifica em linguagem poética e simbólica princípios psicológicos que permanecem válidos independentemente de contexto cultural específico. A tensão entre caos e ordem, entre rebelião e submissão, entre fragmentação e integração, entre dissolução e soberania. Essa tensão é universal à condição humana. Cada geração, cada cultura, cada indivíduo deve navegar estas águas. O Salmo oferece mapa não de território específico, mas de estruturas universais que subjazem a todos os territórios. Ele não nos diz exatamente que decisões tomar em situações específicas, mas orienta nossa atenção para dinâmicas psicológicas e espirituais que devemos considerar ao fazer essas decisões. A promessa final do Salmo, bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, não é promessa de vida fácil ou sucesso mundano garantido.
História está repleta de pessoas que se alinharam com princípios transcendentes e ainda assim sofreram terrivelmente. Mártires que morreram por convicções, reformadores que foram perseguidos por desafiar injustiça, profetas que foram rejeitados por dizer verdades inconvenientes. A bem-aventurança que o Salmo promete não é prosperidade material ou segurança física, mas algo mais profundo. Integridade psicológica que permite sustentar sentido mesmo em face de sofrimento, paz que transcende circunstâncias externas, confiança fundamental que o universo possui estrutura de significado mesmo quando não podemos discerni-la completamente. Esta é a forma de bem-aventurança que nenhuma circunstância externa pode destruir porque não depende de circunstância externa. É fruto de alinhamento interior com realidade última. Chegamos assim à síntese transformadora que o Salmo 2 oferece. A jornada que ele mapeia não é escape da realidade, mas penetração mais profunda nela. Não é negação de caos, mas confronto honesto com ele e desenvolvimento de capacidade de enfrentá-lo sem ser dissolvido por ele. Não é rejeição de autoridade, mas reconhecimento de que a autoridade autêntica deriva de conexão com ordem transcendente de significado e justiça. Não é passividade diante de injustiça, mas cultivação de força interior que possibilita resistência sustentada. Não é individualismo narcisista, mas individuação genuína que reconhece que a autonomia madura coexiste com interdependência responsável. Não é certeza arrogante, mas confiança humilde em fonte de significado que nos transcende. Não é vida sem luta, mas vida com recursos para tornar luta significativa. O caminho que o Salmo ilumina é estreito e árduo. Requer honestidade brutal sobre próprias limitações e falhas. Requer coragem de confrontar forças caóticas tanto externas quanto internas. Requer disciplina de subordinar impulsos imediatos a propósitos de longo prazo. Requer humildade de reconhecer que não somos centro do universo. Requer fé de confiar em ordem de significado que não podemos controlar completamente. Mas este caminho, por mais difícil que seja, é o único caminho para a vida autenticamente humana, para a vida que transcende mera sobrevivência biológica e alcança dimensões de significado, propósito e dignidade. É caminho de diferenciação psicológica genuína, de desenvolvimento de força interior verdadeira, de estabelecimento de soberania emocional real. É caminho que o Salmo 2 mapeia com clareza extraordinária para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E é caminho que permanece aberto a todo ser humano, independentemente de circunstâncias materiais ou status social, porque é caminho de transformação interior que nenhuma força externa pode finalmente impedir. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, não porque suas vidas serão fáceis, mas porque suas vidas terão significado que nenhuma adversidade pode destruir, porque terão estabelecido fundação que nenhuma tempestade pode abalar, porque terão encontrado centro que nenhum caos pode deslocar. Esta é a promessa e desafio do Salmo 2. Convite perpétuo a abraçar jornada de tornarem-se plenamente humanos, plenamente vivos, plenamente soberanos em meio ao caos inevitável da existência.